Olá, professores. Meu nome é William Kerpen e esse é o trabalho para a matéria de Web Programming for Front-End da Unifecaf. E, bem, nesse projeto nos foi proposto criar um site, né, que recebe dados de uma API para desenhos dos anos 90. O meu desenho escolhido foi o Dragon Ball Z. Então, eu coloquei aqui um pequeno resumo. Coloquei uma barra de navegação aqui em cima, você pode navegar para o resumo, para os personagens, sobre nós, ou atualizar a página. E a barra de busca fixa também. Bem, aqui são os cards que são trazidos pela API. Então, eu fiz com que a API ela me dá 10 cards, né? Aqui é a API que eu utilizei, né? Web Dragon Ball API. Uma pena só que as informações que ela traz é em espanhol, porém dá para compreender. Mas a documentação está em inglês e uma das coisas ruins aqui dela é que ela traz sempre 10 itens, né? Ela tem 58 personagens, porém ela traz apenas 10 itens por página, né? Então eu tive que fazer um, um looping, né, para ele contar quantas páginas tinha, para poder trazer todos os personagens já agora aqui na minha página inicial. Aqui embaixo também eu coloquei um link pro meu LinkedIn, se alguém tiver me querendo contratar. Enfim, também criei um modal aqui onde a gente abre e tem mais informações do personagem, tem a foto do personagem grande, então tem o nome dele, o que aqui no caso é desconhecido, a raça e mais sobre o personagem, né? Então conta um pouco da história do personagem, né? Se a gente clicar aqui na busca, por exemplo, para uma busca que ele não tenha, ele traz a mensagem personagem não localizado. A gente tem que voltar lá ou buscar, vamos buscar, por exemplo, só o mar. Eu fiz com que a busca ela trouxesse o resultado pelo termo, né? Se contém no termo, então ele traz. Então vai ter tanto o Majin Buu como a Bulma, né? Por causa que tem o Ma. É, e clicando aqui, novamente o modal se abre. Eu fiz também ele de forma responsiva, né? Então, você tem aqui, deixa eu só atualizar. Tem aqui também os cards abrindo no modal. Aqui ele abre um scroll, né? Para poder ler mais. Enfim, e tudo funcionando direitinho. Agora vamos para o código, tá? Aqui é a página HTML. Eu tinha feito uma parte aqui que eu ia puxar os mundos, porém quando eu fui ler a documentação certa, ele não tem informação do mundo, ele não tem as fotos do mundo, então não tem como trazer os cards do mundo, né? Porém o código eu já tinha digitado, eu só comentei. Aqui o CSS, então tem a parte responsiva também, a parte para o rodapé, para o modal, enfim, cada parte do site lá e aqui a parte do JavaScript. Então, eu comecei criando essa função, né, autodeclarativa para a criação do card, né? Então, primeira coisa a gente vai, eu não- se eu explicar aqui vai dar muito tempo, né? Professores, vocês vão ver o código aí. Enfim, começo pegando os itens lá nos elementos do HTML, depois é, crio os textos para os elementos que vão precisar de texto. Aqui os textos eles já vêm direto da API, né? Então você tem o personagem.name, então o nome do personagem. Personagem é o que eu usei, né? Enfim, depois eu criei os atributos, né? Para os elementos, igual o professor explica na unidade 3, né? E também adicionei
adicionei os elementos HTML no filho, né? Então, primeiro esse daqui, depois fui adicionando cada elemento embaixo do seu respectivo pai. Junto aqui também eu criei, junto dessa função, tá a função também para abrir o modal, né? Então aqui ela abre o modal, também cria os elementos do HTML para poder aparecer no modal. Enfim, aqui essa função aqui eu não utilizei, que era para a criação dos mundos. Porém aqui são as funções mais importantes, onde a gente vai chamar a API. Então, get dados dos personagens API. Eu utilizei aqui o próprio, ela tem a URL já dos personagens, né? Com a quantidade de páginas para a gente poder verificar a quantidade de páginas que tinha e ele já poder trazer todos os dados e criar um JSON já de todos os dados dos personagens, né? Juntar todos os personagens e já criar um único JSON. E depois chama a função que cria os cards. Então eu fiz o looping dentro da função que chama os dados da API. Então os cards eles são gerados aqui dentro dessa função, né? Eu achei mais simples do que o professor explicou lá, né? Que aí você tinha que criar lá em cima é, e fazer todo o looping de tudo, né? Aqui ele faz o looping já para cada personagem, já ele chama essa função de criar, ele chama a função de criar o personagem. É isso. Enfim, aqui tem mais algumas coisas que eu fiz, que foi a função de busca, né? Também é carregar o carrego a função que chama, né, para os cards na tela, né? Isso daqui é o mais importante, o evento, né? A função, o evento que chama os cards na tela, assim que carrega a tela, assim que carrega a página, perdão. E aqui a função para busca, né? Então, eu transformei tudo para low case, o que o usuário digitar, também tirar os espaços, coloquei aqui, fiz o for each para cada card, né? Então ele vai buscar e aqui é o nome em ponto includes termo, né? Então isso aqui faz com que ele busque a cada em todo o nome, né? E eu atribuo essa função no evento de clique da busca, né? Então ele só vai chamar a função quando o usuário clicar na busca. Então, o usuário primeiro digita, ele não vai ficar carregando já a tela automático. Toda vez que o usuário digita uma letra, ele já vai buscando, né? Isso ocupa muito memória, então eu deixei só no evento clique mesmo, né? E aqui também a mensagem caso não seja encontrado, né? Então, é esse o trabalho. Muito obrigado aí, professores. Eu gostei muito, foi bastante produtivo, aprendi bastante coisa aí sobre o JavaScript e sobre a utilização de APIs, né, e de arrays, fazer as consultas nos arrays, nos dicionários. Então, foi muito interessante e muito obrigado, professores.